Estamos de volta com mais um vídeo. Gálatas capítulo 3. E o nosso texto enceta da seguinte maneira: Ó insensatos Gálatas, diz Paulo, ó loucos, tolos, vocês sem razão, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já apresentado como crucificado? Quem vos fascinou? Quem pregou para vós outra coisa que deixou vocês assim tão maravilhados, tão embevecidos com essa nova mensagem, essa nova pregação? Quem foi? Ele pergunta. Às vezes ouvimos palavras, mensagens, pregações que ficamos maravilhados, mas no final não leva ao caminho correto. Ok? Não leva diretamente ao espírito, mas somente à carne. E ele continua: só quisera saber isto de vós. Isto o quê? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, ou seja, os não-judeus, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E Abraão viveu muito antes da lei ser entregue no Sinai. É bom que isto seja lembrado aí. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O livro da lei é a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São esses o livro da lei. Então, maldito todo aquele que não fizer todas as coisas. Ninguém faz todas as coisas. Pode, ninguém faz, nem pode fazer todas as coisas que estão escritas ali. Então, de certa forma, todos são malditos. Porque é impossível o homem cumprir tudo o que está escrito ali. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro, tornando-se então maldição. Mas o resultado foi benéfico para toda a humanidade, pois assim ele resgata a humanidade, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós
recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Testamento é testamento. Não é à toa que quando alguém declara alguma coisa, diz está testamentado. Porque não se pode mudar. Ok? Mas do jeito que está a humanidade, que estão as fraudes aí, não duvido nada que depois de um testamento pronto, alguém não possa fazer alguma adulteração. Ok? Mas as palavras de Paulo aqui continuam valendo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. E ele diz aqui que depois que Deus fala a Abraão, e veja bem, vou ler novamente. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, Deus prometeu, Deus jurou, em ti serão benditas todas as famílias da terra, certo? E como diz aqui anteriormente, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então ele interpreta aqui a tua posteridade no singular como Cristo que viria depois. Mas aí ele diz que depois dessas palavras de Deus a Abraão, dessas tantas promessas, a lei veio 430 anos depois. O que aqui configura um erro. Porque veja bem, tivemos Abraão, que ficou muitos anos sem ter filho, ele teve Ismael, depois, muitos anos depois, alguns anos depois, muitos anos, teve Isaac, depois Isaac casa, tem Esaú e Jacó, depois Esaú e Jacó tomam famílias, tem todos aqueles problemas entre os irmãos. Depois Jacó tem várias esposas, 2 esposas oficiais e 2 concubinas, tem vários filhos, certo? Depois de muitos e muitos anos ele desce ao Egito, e só no Egito é que foi mais de 400 anos, certo? Então deveria ser aqui, como ele diz, a lei veio 430 anos depois, mas na verdade mais de 500 anos depois, muito mais. Se você for colocar aí o tempo que Abraão ficou sem filho, desde a promessa que Deus lhe fez, o tempo que ele ficou sem filho, depois veio Ismael, depois veio Isaac, certo? Depois de Isaac, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó já tinham os filhos já crescidos, certo? E José e Rubem eram dos mais novos, eram ainda adolescentes. E é quando José vai para o Egito, José se torna governador, depois os irmãos descem ao Egito, e aí ficam mais de 400 anos. Então, depois dessa promessa de Deus a Abraão, passaram-se então, possivelmente, mais de 500 anos, pode ter certeza. Que aqui há um erro de cálculo do grande apóstolo Paulo, ok? Com toda certeza. Depois eles assumem, entram na terra prometida, e é aí que tem o encontro
Moisés tem um grande encontro com Deus e recebe a lei ali no monte Sinai. Porque se a herança provém da lei, continuando, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos ou mensageiros na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. É o versículo 20. De novo, o medianeiro não é de um só, não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. E aqui ele usa o termo Escritura no singular. Mas a Escritura, possivelmente, ele está falando dos textos do Antigo Testamento. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O aio era uma espécie de escravo que cuidava da criança, do filho do seu senhor. Certo? E não era também qualquer escravo. Era alguém que conduzia a criança para a escola, que conduzia para outras atividades, digamos até para o atletismo, porque aqui é uma figura grega, ele está tomando de empréstimo aqui algo da cultura grega, da tradição grega, certo? Que era aquele escravo que possivelmente era alfabetizado, certo? Que tinha sob seus cuidados o filho do seu senhor, certo? Que o cuidava, era como se fosse um tutor, ou possivelmente, certamente, com toda certeza, um tutor que cuidava ali daquela criança, que futuramente seria o seu servo. Veja bem que interessante, certo? Para conduzir, serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois, quer dizer, a lei serviu de tutor, certo? É este aio aqui, de tutor. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, do tutor, ok? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, quando a criança, aquele filho do servo, se tornava então senhor de si, se tornava senhor de todas as coisas do seu pai, como herdeiro, e possivelmente senhor do próprio escravo que foi o seu tutor, que foi o seu guia. Ok? Deu para entender? Então, Cristo é o Senhor da lei, estar acima, certo? A doutrina, a fé que Cristo trouxe e propagou. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Essa deve ser o revestimento, a vestidura do cristão, o próprio Cristo revestido de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso é um grande avanço,
mas que infelizmente parece ter ficado somente em palavras, certo? Porque sempre houve essas divisões no seio da igreja, certo? É a supremacia dos homens sobre as mulheres, dos senhores sobre os servos, sobre os escravos, sobre os funcionários, não se respeita em muitos lugares mesmo. Não vamos aqui passar pano quente e dizer que se chegar um grande senhor, certo, empresário ou doutor, e chegar um humilde catador de reciclagem de produtos aí para reciclagem, que vão ter o mesmo tratamento, porque não adianta passar pano quente, certo? Mas isso só funciona possivelmente só perante Deus, perante Cristo, porque perante as autoridades eclesiais e perante até muitos de nós isso não funciona. Vale salientar a própria carta de Tiago, que já trata sobre isso, sobre o rico e o pobre, na reunião, na congregação, os tratamentos diferentes. E Paulo também fala dos senhores que devem tratar bem os seus servos, os seus escravos. E além disso, há uma outra questão, a questão étnica, a questão da nacionalidade, certo? Não, uma pessoa de uma nação querendo ser superior a outra, certo? O europeu que pensa ser maior, ser mais importante do que um latino-americano, por exemplo. Todos sabemos que nós somos, como latinos-americanos, muito discriminados pelos europeus em geral. Não todos, mas pela sua maioria, certo? E, infelizmente, isso acontece até dentro da igreja, no seio da igreja, infelizmente. Lendo novamente, nisto não há judeu nem grego, não há americano nem brasileiro, não há chinês nem japonês, não há coreano nem chinês, não há indiano nem brasileiro, não há africano, referindo-se a todos os países da África, possivelmente que a África é um continente, não há africano nem europeu, não há europeu nem latino-americana, nem brasileiro, não há argentina, nem brasileiro, certo? Ou melhor, não deve ser assim, não podia ser assim, não pode acontecer assim, mas infelizmente acontece assim. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, herdeiros conforme a promessa, descendentes de Abraão pela fé. Valeu, tchau, tchau, muito obrigado, bye.